Bom, fala aí galera, tudo bem? Esse aqui é um vídeo diferente dos que eu andei fazendo. A lógica aqui é trazer vocês um pouquinho comigo no lugar onde eu mais costumo pensar e ter ideias, que é em cima da bike. Tô testando esse microfone para ver se vai dar para ser audível, porque o vento é absolutamente intenso. E aí a ideia é vocês me acompanharem numa volta e a gente trocar ideia um pouco sobre como tem sido fazer esse sistema, né, por baixo dos panos. Não só apresentar para vocês, mas também apresentar como que é o dia a dia, um pouco das ideias que a gente tem tido, um pouco das dúvidas que a gente tem tido também, né? Porque empreender é sempre andar num túnel escuro. Às vezes você consegue iluminar 2 ou 3 passos, ou imaginar como que é o final desse túnel, mas o caminho normalmente é meio intuitivo. Obviamente que a gente recorre a pessoas que já fizeram os próprios túneis delas, tem a própria experiência para ajudar a gente, mas nenhuma jornada é igual a outra, né? Nenhuma empresa é igual a outra, nenhum produto é igual a outro. Então, o máximo que essas pessoas podem trazer é a experiência de como foi para elas. Mas eu imagino que para elas também, peguei um vento de lado aqui agora, para elas também deve ter sido um túnel bem do escuro a primeira vez. Bom, o que eu queria falar hoje é um pouco voltado sobre a minha área em si de atuação, que é a comercialização do Orbit. Como é que a gente está planejando vender, como a gente está planejando comunicar e posicionar o sistema em um mercado que é arraigado ainda em soluções antigas, que tem uma base muito forte no Excel. Então incluir um novo sistema que tem um nível de modernidade alto, web, que dá um salto de tecnologia com o que existiu nos últimos 20 anos, muito grande, é um desafio tanto. Quando a gente começou a desenvolver o Orbit, a gente não quis deixar ele guardado dentro de uma caixa até que todas as partes estivessem prontas para serem usadas. Toda vez que saía alguma coisa que dava para ser usado, mesmo que isoladamente, a gente reunia um grupo de pessoas que queria testar, de early adopters, enfim, tem um monte de nome para isso, né? Mas a gente trouxe essas pessoas para perto e aí a gente foi testando módulo a módulo o que o Orbit fazia, como ele se integrava, como ele exportava os resultados, o que ele precisava. E foi uma experiência muito interessante para conseguir acertar o ritmo do produto e conseguir dar foco naquilo que tinha mais interesse durante o processo de teste, né? O grupo focal ele foi crescendo a partir que o Orbit tinha mais funcionalidade, porque naturalmente era um produto mais interessante. Então a gente começou com o módulo de receita, foi o primeiro que a gente fez ainda no primeiro semestre. E aí a gente tinha algumas pessoas que usavam ele para fazer projeção de vendas, queima de estoque e tudo mais. Mas o grande ponto é que como é que eu transformo testers em clientes? Porque são relacionamentos muito diferentes, né? A necessidade de um cliente que chega a se comprometer financeiramente com uma recorrência de pagamento, que é o formato do Orbit,
É diferente de um tester que se compromete a ter seu tempo usado ali. E aí eu descobri, né, a minha primeira aposta, na verdade, era que a entrega de valor, né, fosse o suficiente para converter um tester em um cliente. E aí a gente meio que caiu num lugar que era sempre o próximo passo. Não, mas quando a gente lançar custo, ele vai comprar. Não, mas quando a gente lançar despesa, aí ele vai comprar. Não, quando a gente lançar financiamento, aí ele vai comprar. Quando a gente lançar societário, aí não tem como. Aí ele vai comprar. Num foco de que tinha um mínimo de valor para que fizesse sentido a pessoa adquirir o sistema. Como se essa fosse a grande barreira de entrada. Mas com o tempo, acho que a gente foi lançando os módulos, a gente foi enriquecendo a base de usuários teste, mas não foi dando certo a conversão deles em clientes. E aí foi uma coisa que pessoalmente me incomodou muito, porque, bom, é uma merda errar, mas aparentemente errar faz mais parte de empreender do que acertar. Então eu meio que abracei isso. Falei, bom, temos um problema, como é que a gente pretende resolver ele agora? E aí eu comecei a levantar outras hipóteses sobre o que mais faz uma pessoa usar. E aí aqui não é só o que faz uma pessoa usar, mas é o que faz uma pessoa pagar. Bom, aproveitando essa pausinha aqui entre as voltas, queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acharam desse formato diferente, né? O How to Orbit vai continuar, o próximo vídeo é o episódio 2, mas me contem aí o que vocês estão achando de me acompanhar num treininho de bike, conversando um pouco, e também sugiram temas aqui embaixo sobre o que vocês querem saber mais sobre essa parte operacional do Orbit, como tem sido e tudo mais. Se quiserem papos mais técnicos também, é só avisar, tá bom? Então vamos continuar o nosso papo de hoje. Bom, e aí eu tenho essa base de usuários no fim do período de desenvolvimento do Orbit, onde ele deixa de ser, obviamente, disclaimer, né? Todo produto se mantém em desenvolvimento até o fim da sua vida, mas as principais features que foram planejadas, a entrega de valor dele tá pronta. É isso. E agora a gente precisa vender, né? E aí vender uma coisa que você fez é foda. Vou te falar. Pôr preço, aceitar o que as pessoas dizem, ir de porta em porta. E esse é um comercial complicado, porque não é um produto mainstream, não é um produto para todo mundo. O Orbit é um produto muito nichado e muito específico para um público que ou está acostumado com um sistema que ele usa há 20 anos, ou que é muito apegado à sua própria planilha. Então, mostrar o valor não é só, e aí foi uma coisa que eu aprendi nessas reuniões comerciais, e o valor dele não é só mostrar a velocidade, a capacidade, a força de entrega que ele tem, mas é entender qual é o valor que essa pessoa precisa, qual é o diferencial que eu posso oferecer que faria uma pessoa deixar de ter um hábito que ela tem há 20 anos, há 15 anos. E essa é a maior barreira de entrada que existe para o Orbit hoje no mercado. Quando a gente fala de pessoas novas que estão começando agora a rodar suas viabilidades, ou que entram agora nas empresas, a barreira é mínima. A barreira é um usuário. Mas quem paga, que é o dono da incorporadora, o chefe da área de novos negócios, ele faz isso há um bom tempo. Então, o que é o valor para esse cara? O que o Orbit pode entregar ou pode facilitar que faz com que ele deixe um comportamento de tanto tempo assim? E aí
é onde entra o serviço. Aí é onde a gente usa o Orbit como um acelerador de um serviço que antes seria horrível de ser feito. Em vez de ir e apresentar o Orbit, falar o preço e esperar que a conversão se faça, eu comecei a oferecer serviço de análise das viabilidades que eles têm dentro de casa, que rodam ou com algum sistema antigo ou com as suas planilhas. Porque quando eu comecei a fazer alguns onboardings com os clientes que a gente convertia, eu via que os resultados nunca eram os mesmos. E aí isso me incomodou no começo, porque eu não conseguia entender como que um cálculo que teoricamente é igual dá um resultado diferente. Até que eu comecei a analisar com um nível de criticidade um pouco maior. Comecei a ler as premissas. E aí o primeiro desafio é encontrar essas premissas, que normalmente não estão no mesmo arquivo que o fluxo de caixa da viabilidade, e não está normalmente no mesmo arquivo que montou as curvas. Então isso por si só já é uma dificuldade muito grande, porque se eu vou apresentar uma viabilidade que não foi eu que fiz, no cenário que a gente tem hoje no mercado, é basicamente impossível eu ter profundidade, porque eu não sei quais são os inputs que o meu analista colocou ali. Só ele sabe fazer, porque ele que fez o refinamento, mesmo que eu tenha dado as direções. E se eu tenho as premissas, eu não tenho as contas para saber como que essas premissas se transformaram em fluxos. E muitas vezes elas são consolidadas em fluxos. Então, esse foi o primeiro ponto. Em vez de apresentar o Orbit como um sistema de viabilidade, só isso, hoje ele já é um sistema que unifica quais foram as premissas da viabilidade, qual é o racional de cálculo que foi feito e qual é o fluxo de caixa disso, em um só lugar, para que o analista tenha a liberdade de tirar férias, para que o gestor tenha a liberdade de apresentar sem a obrigação de ter o analista junto. E aí eu tenho a regra de negócio na posse realmente da empresa e não do time.